Olá, boa noite a todos. Estamos reunidos novamente para mais uma aula do nosso curso de Estudos Espíritas. Hoje vamos para a 17ª aula, já avançando aí nos estudos, nos ensinamentos. Então vamos para iniciar, agradecer ao Pai, nosso Criador, ao nosso irmão e Mestre Jesus, pela oportunidade de aqui estarmos nesse planeta escola, de termos essa casa, de recebermos essas gotas de luz que são representadas pelo Evangelho e seguirmos adiante, procurando colocá-las em prática em nosso dia a dia, que é o mais difícil, conhecer a lei de Deus, já em sua inteireza, já é um desafio, por isso estudamos, e um desafio maior ainda, colocá-la em prática. Mas isso é com a prática, isso é com a tentativa e erro, não é? Sempre seguindo adiante, nunca desistindo. Então, a 17ª aula, que é tirada desse curso, na verdade, essa aula, o tema é extraído do curso O que é o Espiritismo. Damos sequência e vamos estudar um tema que é sempre um tema presente, é um tema que ele nunca deixa de gravitar e de estar relacionado a todas as matérias do curso do Espiritismo, porque é um tema base, vamos dizer, é o alicerce dessa construção do conhecimento da doutrina dos Espíritos. E na parte A, nós falaremos então de Deus e as 3 revelações, claro, dentro do nosso conhecimento da divindade, e na parte B, o maior mandamento, que nos foi trazido, ensinado, reavivado pelo Cristo, e que na verdade é um desdobramento ali das revelações, acaba sendo uma continuidade. Então, para iniciarmos, o Livro dos Espíritos traz na questão número 1, você vê que é o início da filosofia, do estudo espírita, e é uma questão que sempre esteve na mente do homem, O homem, desde dos primórdios, desde o início da humanidade, ele sempre teve essa noção, essa sensação de uma divindade, de uma força superior, e sempre buscou justificativas, explicações sobre essa divindade, sobre como funcionava, como atuava essa divindade, e claro que essa explicação foi evoluindo ao longo da evolução também do conhecimento pela humanidade. Então, a primeira pergunta feita por Kardec e aí percebam que não é uma questão de semântica, Ela tem uma razão. Ele não pergunta quem é Deus, porque quando a gente fala quem, a gente tem a ideia de pessoa, como nós, quem é Deus? Ele não pergunta o que é Deus, porque o que remete a uma ideia de coisa, de objeto, não é? E a gente não sabe como é a natureza, da divindade, no seu sentido mais profundo. Então ele pergunta que é Deus? Então essa pergunta, já na forma como Kardec pergunta, e é bárbaro, ele ter feito esse questionamento, já revela uma preocupação, do estudioso com esse entendimento. E os espíritos respondem, uma resposta maravilhosa: Deus é a inteligência suprema, causa primária ou causa primeira, em outras traduções, de todas as coisas. Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, a primeira fonte de todas as coisas que existem. Veja que é uma resposta que ela perdura os tempos e nunca será substituída por outra. Ela pode ser complementada com a evolução do conhecimento da humanidade, mas ela é uma resposta que encerra, um grande conhecimento aí dos espíritos, já que trazem, a doutrina da codificação. Poder-se-ia dizer, e Kardec prossegue, que Deus é o infinito, Deus é o infinito. Então, se a gente olhar aí nas imagens do universo, do espaço, a gente vê as galáxias, ali é um
um espaço que não tem fim. Deus é aquele espaço, é o infinito? E os espíritos respondem: definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Então a divindade está muito acima da inteligência humana e a nossa linguagem não consegue compreender, né, toda a significação da divindade. É claro que o infinito, ser infinito, quer dizer, não ter início e não ter final, é um dos atributos trazidos até pelos Espíritos de Deus, porque ele não teve início. Se ele tivesse início, alguém o tinha criado, então Deus já não seria Deus, e sim quem o criou. Ele também não tem fim, assim como nós espíritos também não temos fim. Então são atributos da divindade que não significam o próprio conceito, só para a gente começar a entender, né, ou a tentar entender essa questão e a complexidade dela, porque nos falta ainda até sentidos para compreender a divindade. Essa questão ela é muito interessante, porque Kardec vai num ponto muito importante dos estudiosos, dos questionadores, até hoje dos cientistas, né? Porque o cientista ele trabalha com a experimentação, com a prova, não é? Com a comprovação, para ele ter algo como uma verdade. A gente sabe que na ciência essas axiomas, essas verdades vão também mudando com o tempo quando se fazem novas descobertas. Mas Kardec então pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Então, o que ele quer dizer? Bom, Deus existe. Então, ali nas primeiras questões, né, os espíritos estão reafirmando que Deus existe, porque há até o conceito de Deus, né, do que se pode a humanidade compreender. Mas onde que está a prova dessa existência de Deus? Né? Isso é uma pergunta interessante, porque muitas vezes, quando a gente está estudando na casa espírita, que a gente começa, né, até a conversar, a falar: hoje eu estudei, né, o primeiro capítulo, fala de Deus, e às vezes vem esse questionamento: e onde que está a prova? Se Deus existe, como é que eu provo a existência dele? E eles respondem: num axioma, ou seja, numa lei, que vocês aplicam às ciências de vocês. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Então não há um efeito sobre uma causa. Uma explosão, aconteceu ali uma explosão. Existe uma causa, existem gases, existe um combustível, existe um material inflamável. As coisas não explodem sem ter circunstâncias, né, que levam a esse fenômeno, a esse acontecimento. Então a ciência ela mostra se há um efeito, existe uma causa anterior que levou a esse efeito. Então, o mesmo axioma da ciência, a gente também aplica a Deus. Para crer-se em Deus, basta que se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo ele tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Quer dizer, o nada não cria nada, tudo tem uma causa. Mas o universo não surgiu aí de uma grande explosão, do Big Bang? Sim, mas para que houvesse os elementos que propiciaram essa ocorrência, existe uma causa anterior, não é? Então, se a gente for ficar nesse exercício, né, de ficar remontando sempre a origem, a gente vai terminar necessariamente numa causa superior, inteligente e na ideia e no conceito da divindade, né? Não tem como fugir. Então, quando eu recebo essa pergunta, mas onde que está a prova da existência de Deus? Eu falo: gente, é só se for cego para não ver, está em todos os lugares, está no universo inteiro, no ar, na mata, no mar, em todos os lugares a gente vê a prova, a delicadeza, né, dessa inteligência suprema por tantas belezas que estão por aí, né, nos rodeando. É princípio, e na Gênese, né, Kardec continua então esse estudo sobre Deus.
É princípio elementar que se julgue uma causa pelos seus efeitos, mesmo que não se veja a causa. Então, ainda que a gente não consiga ver essa causa, a gente conhece, né, como essa causa é pelos seus efeitos. Olhando em torno de si para as obras da natureza, né, como eu falei, a mata, o mar, né, o céu, o espaço, o universo, o ser humano, né, na sua composição, observando-se a previdência, a sabedoria, a harmonia que preside a todos os fenômenos, a gente reconhece que não existe nenhum deles, né, desses da natureza, que não ultrapasse a mais elevada capacidade da inteligência humana. Então, o ser humano não conseguiria criar tudo o que existe, logo há uma inteligência superior. Então, até se diz que Deus não se mostra, mas ele afirma-se por suas obras. Então, isso é uma questão interessante também, principalmente, às vezes, os jovens, né, que gostam desse questionamento, e é a fase própria, né, das descobertas. Eles perguntam, mas eu nunca vi Deus. Como é que você sabe, né? Como é que você pode afirmar que Deus existe? Ele nunca apareceu para mim, né? E a gente já imagina uma pessoa, né? Já começa na nossa concepção pequena ainda, né? Própria da nossa capacidade de conhecimento. Então, ele não se mostra, a gente nem teria sentidos para ver ou sentir Deus, mas ele se afirma por suas obras. Então, como que eu vejo Deus? Quando eu olho essa imagem, né? Claro que a imagem não é Deus, é obra de Deus, mas eu consigo sentir toda essa inteligência maior, né? E todo esse amor pela sua criação. E a natureza divina, veja que é uma questão que está presente no homem, né? Nos questionamentos aí do homem de compreender essa natureza desde os seus primórdios. Só que no início da humanidade, o homem ainda ali iniciando o seu processo evolutivo, ele ficava muito impressionado com os fenômenos da natureza. Então, o sol, a chuva, o raio, o trovão, a tempestade eram fenômenos que ele não compreendia, né? Como acontecia, e muitas vezes esse homem primitivo atribuía divindades. Então, o deus do trovão, o deus do fogo, o deus da chuva, né? Eram deuses porque era uma força superior a ele próprio, se operando, que ele não compreendia. Então, ele atribuía a uma divindade. Então, a gente diria que Deus mudou ao longo da evolução da humanidade? Não, Deus, por ser perfeito e eterno, ele também é imutável. Senão ele não seria Deus, né? Ele estaria em evolução e haveria algo superior a ele. Mas o homem é que muda a sua compreensão da divindade. Então, a lei de Deus mudou? Não. Mudou, ou o próprio Deus? Não. Mudou a compreensão que o homem tem da divindade. No intuito de criar, né, explicações para a existência dos elementos e dos seres da natureza, bem como para conhecer o sentido dos fenômenos naturais, né, que hoje a gente já tem uma ciência avançada aí, até para prever a questão da meteorologia, os ventos, as marés, as chuvas, né? Muito importante para as colheitas, muito importante para prevenir, né, que as pessoas deixem os lugares quando vai ocorrer um furacão, um terremoto. Então, isso que o homem não conhecia, né, esses fenômenos, os povos e as tribos da antiguidade, eles concebiam essas divindades, que eles atribuíam sentimentos e emoções idênticas a dos homens. Então, um determinado deus era ciumento, o outro era invejoso, enfim, ele atribuía algo que era próprio dele. E está lá na Gênese também, nas lições trazidas pelos Espíritos e reveladas a Kardec. Dizemos, né, a mão de Deus, né, quantas vezes a gente não diz, ponha nas mãos de Deus, né, como se Deus tivesse mãos ali. O olho de Deus, né, que tudo vê, a boca de Deus, porque o homem só conhecendo a si próprio toma-se como termo para comparação para tudo que não compreende. Então o homem se coloca como comparativo, né, daquilo que ele conhece para o que ele não conhece. E aí os espíritos acrescentam, são ridículas essas imagens
que representam Deus sob a figura de um ancião, de longas barbas, coberto por um manto, né? Talvez era a figura do profeta, né? A figura do pai, quando Jesus falou, né? Da figura Deus Pai, né? Mas no sentido de um Deus amoroso, né? Poderia ser Deus Mãe, né? Porque não? A mãe é a primeira visão de Deus que o filho tem, né? Que o bebê ali nos braços, ele tem todo, desde a gestação, ele tem todo o amparo, a alimentação, o conforto, o carinho, né? Claro, o pai também participa, mas essa primeira, né? Essa primeira ligação é com a mãe. Então é a primeira imagem da divindade, né? Que ele conhece de proteção e de amor. E o homem, então, né? Pensou nessa figura que não é, né? Claro, é muito além disso e do nosso conhecimento atual para delimitar como é a natureza real da divindade. Então, como nós vamos evoluindo no conhecimento, como nós, apesar de trazermos gravadas, né, as leis de Deus na nossa consciência, porque em uma das aulas até foi dito sobre o bem, sobre o mal, sobre a questão de onde estão escritas, né, as leis de Deus, porque a gente precisa né, conhecer bem essas leis para colocarmos em prática, e nos foi respondido que ela está na nossa consciência. Mas se ela está na nossa consciência, né, então isso significa que todos nós nascemos com elas gravadas, né, em nós mesmos, nós temos a noção interna, interior do bem e do mal. E se também nos foi dito que o bem significa o caminho que segue as leis de Deus e o mal, né, aquilo que se afasta das leis de Deus, tendo então a lei de Deus como a régua, né, o bem a seguir, o mal, o desvio. Se tudo isso está em nós, por que precisa nos ser revelado, né? No sentido de trazido de novo, mostrado, né? Deixado mais claro por agentes, vamos dizer, externos a nós mesmos. Simplesmente porque nós esquecemos ou desprezamos, né? Porque a gente tem aquele sentimento interior. Mas o homem, no seu primórdio, ele está muito ligado ao instinto, né? E o instinto de preservação. Então, o egoísmo, né, o pensar em si primeiro, ele se origina de um instinto de preservação, de preservar a própria vida, né, de pensar em si antes do outro, no sentido de resguardar a vida, de lutar até pelo seu alimento, né, pelo seu local de abrigo. Mas o homem evolui, né, ele sai dessa era primitiva e ele vai evoluindo o seu conhecimento, o seu modo, ele vai para o momento das sensações, em que ele experimenta os sentimentos, né? Ainda em forma de sensação, e ele escolhe o que dá prazer e o que não lhe dá prazer, mas ainda sem essa vivência, né, com o outro. E quando ele vai para o campo do sentimento, que ele começa a estabelecer essas relações. Então, para que essa evolução, né, de instinto, sensação, sentimento, né, e a gente sabe que caminha até a angelitude, né, ao ser angelical, no sentido de evoluído, Deus nos manda mensageiros, nos manda revelações para que haja essa aceleração da evolução, né? Muitas vezes nos manda a dor, nos manda acontecimentos difíceis para que a gente perceba que seguir a lei dele traz, né, o bem e o prazer, né, o sentimento moral, e não seguir a dor moral além da dor física. Então essa primeira revelação, ela vem na figura de um homem. A gente sabe que um espírito já de grande elevação, porque é um mensageiro, né, da lei divina, e ele vem num momento da humanidade de evolução que Herculano Pires, no livro O Espírito e o Tempo, ele chama de horizonte profético. Por que horizonte? Porque são as eras, né, os momentos de evolução da humanidade. Então tem o horizonte primitivo, mitológico, né, os deuses, aquele horizonte tribal, aí foi caminhando para o agrícola, já vai o homem, né, conhecendo a natureza. E o horizonte profético
Herculano Pires fala que é aquele em que aparecem as individualidades, né? Os sábios, os profetas, os místicos, já espíritos, né? Que vão sendo encaminhados para, né? Nos reavivar, nos trazer novamente essa lembrança e nos colocar aí no caminho da evolução. O profeta, diz Herculano Pires, é esse elo entre a terra e o céu, né? Na visão da humanidade, modelo único da espiritualidade, né? Então, na visão dos homens, né? Aquele ser realmente enviado, que vai combater com veemência a idolatria, né? Já mostrando à humanidade o caminho do Deus único, Criador, e os fenômenos da natureza como consequências, enfim, da criação divina. Então vem com Moisés, na figura de Moisés, essa primeira lembrança, né, essa primeira reavivação da lei divina. E com Moisés, a gente vai ver ali no Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos lembrar essa lição, a gente vai ver que existem partes muito distintas na lei mosaica, né? Então a lei realmente de Deus, de inspiração divina, né, representada ali pelo Decálogo, né, os 10 mandamentos que Moisés recebe sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, né, estabelecida ali, que aí é uma série de regras, né, até do que comeu, o que não comeu, o que vestiu, o que não vestiu, que dia sair, que dia... Então, é uma série de regras que vão mudando de acordo com os costumes da época, o caráter do povo, né? Então eram leis rígidas que falavam muito em castigos, em morte, porque era a forma de conter ali o povo, né, pela sua evolução. É claro que Moisés atribuía, né, uma origem também divina, porque nessa figura do profeta ele é o enviado, né, o elo do céu e da terra, mas a gente sabe que as leis de Deus são eternas, invariáveis, e se essas leis mudam com o tempo, são leis humanas, né? Leis próprias de uma época e não propriamente divinas, mas na época eram trazidas todas como lei divina, e hoje a gente pode fazer essa separação para entender o que realmente tem a essência da lei divina e o que é costume e lei de um povo, que a gente sabe que vai mudando com o tempo, à medida que a sociedade vai se tornando mais instruída, menos violenta, a gente vai saindo até desses castigos corporais, penas de morte, né? Muitos países ainda têm, mas muitos já não têm mais. A gente deixa essa era da violência para ir para a era da regulação, né? Quiçá um dia a gente nem precisa ter mais presídios, porque o homem não cometa delitos que precisem, né, inclusive privá-lo da liberdade, que ele possa receber uma multa, uma reprimenda e já se readequar. Não é algo impossível, né? É um momento aí de evolução que um dia, né, todos chegaremos, porque todos estamos nesse mesmo caminho. Então ali, né, para a gente não esquecer as 10 leis, né, eu já trouxe aqui para todo mundo já ir lendo e observando, mas aí brincadeiras à parte, né? Nós, só para a gente ter uma ideia, né, das 10 leis aí, e a gente vê que são leis muito ligadas à vida material, né? Tirando ali as primeiras, que fala muito de Deus, né? Mas você vê, ainda naquela visão do Deus Senhor, né? De exército, eu sou o Senhor, vosso Deus, que tirei do Egito, da casa da servidão. Então Deus cobrando, né? Olha, aqui eu fiz isso, né? Veja o que vocês vão fazer agora. Mas é a compreensão que a humanidade tem de Deus. Então fala da questão de adorar um único Deus, de não pronunciar o nome em vão, de santificar, né? Quer dizer, de haver um dia, um momento dedicado para a espiritualidade, mas tirando essas 3 primeiras, a gente vê que as demais são todas leis materiais, né? Não fala de um mundo espiritual ou de uma vida espiritual, ela fala do que é agora, né? O terra a terra. Não matar, não cometer adultério, não roubar, não falsear a verdade, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar o que é do próximo. Veja que já, apesar da gente dizer muito de Moisés ligado ao princípio de justiça, já é um germe da lei de amor, né? Não dita ainda com essas palavras assim mais espirituais,
mas quando a gente diz para não fazer nenhuma dessas condutas que vá prejudicar o nosso próximo, já é o germe, né, do que Jesus depois vem, né, reafirmar e também acrescentar. Então, essa questão é muito interessante, né? Porque a gente fala de revelação, a gente fala de espíritos enviados por Deus, né? Não, é claro que além de Moisés houveram inúmeros outros, né, que trouxeram algum germe, né, da lei divina. Mas Kardec pergunta, mas então Deus confiou a certos homens essa missão de revelarem a sua lei, né? O que vocês acham, né? Que Deus então, né? Claro que quando a gente fala Deus, né? Todo esse mundo espiritual, né? Da qual Jesus é aqui o representante no planeta Terra, né? Então todos esses fenômenos que ocorreram na Terra foram presididos pelo nosso Mestre Jesus, que por sua vez é mensageiro direto de Deus. Então será que Deus confiou a alguns homens essa missão de tornarem a lei de Deus mais conhecida de nós? E os espíritos então respondem: indubitavelmente, quer dizer, sem sombra de dúvidas, em todos os tempos, né? Ele falou, não foi só com Moisés ou depois, né, com Jesus, em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, aquilo que a gente falou, a razão, né, deles encarnarem no planeta, sendo eles já muito mais elevados do que a grande massa, né, dos espíritos que aqui estão, é de fazer progredir a humanidade, né, de trazer esses instrutores, né, esses grandes mestres. Deus é único e Moisés é o espírito que Deus enviou em missão para o fazer conhecer, né, para a gente conhecer melhor Deus e seus atributos. Não somente ao povo hebreu, onde ele, né, esteve mais fortemente ligado, mas também aos povos pagãos, aqueles que não eram ligados ao judaísmo. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe, você vê, o germe quer dizer a semente, né, da mais ampla moral cristã. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos que ela foi chamada a regenerar, né? Então a lei trazida, os mandamentos vieram para chamar esses povos à regeneração, né? À evolução. Essa lição está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, que é denominado a Era Nova, né? Então a missão, mostrando a missão de Moisés, né, representado pela figura de Moisés. É claro que quando a gente diz que Moisés recebeu de Deus, é claro que não recebeu diretamente de Deus, né? Ele era um grande médium, recebeu a mensagem dos espíritos ali para trazer a codificação, o decálogo, né, os 10 mandamentos. Então a gente continua, né, após, né, a vinda de Moisés e tudo aquilo que representou, ainda assim caminhava, né, e necessitava a humanidade de novos mensageiros. Então vem a segunda grande revelação na figura de Jesus. E aí a gente vê como há uma progressão também, né, na vinda desses mensageiros. Se a primeira revelação está ligada à figura de um homem, representado por Moisés, claro, um espírito superior, a segunda já vem na figura do grande mestre, né, o governador do planeta, o exemplo máximo de evolução que nós conhecemos aqui na Terra. Então, o próprio governador, é claro que ele presidiu também a primeira revelação, mas na segunda ele vem em pessoa encarnada, né, no planeta para nos trazer esse segundo momento de revelação da lei de Deus. E ele nos diz, não penseis que vim destruir a lei. Quando ele fala a lei de Moisés, né, o Torá, ou os profetas, todos aqueles que vieram anunciando, né, a vinda do Messias.
Eu não vim destruí-los, mas lhes dar cumprimento, porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei não seja cumprido perfeitamente até um único J e um só ponto. Está lá em Mateus. Então, o que ele quer dizer que o céu e a terra não passarão? Não passarão de evolução, né? De mundo. A gente sabe que a gente está na expiação e provas, a escala seguinte seria de regeneração, e a gente tem que cumprir essas leis já trazidas, né? Na verdade, a lei de Deus novamente reveladas. Jesus, então, foi o iniciador dessa moral mais pura, mais sublime, né? Que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo. Essa mensagem está lá também no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, trazida por um espírito que se identifica como um espírito israelita, né? Um espírito que esteve ali, provavelmente, né, nesse momento histórico, e descreve Jesus, então, com essa mensagem sublime. Agora, Jesus veio, né, só trazer ou falar da lei já trazida por Moisés? Não, ele falou, eu não vim destruir, eu vim, na verdade, fazê-la cumprir, porque aquele germe da lei de amor, ele tinha que ser evoluído, não é? A lei de amor ainda é o germe, está na primeira revelação, mas Jesus precisa expandir, né? Mostrar que essa lei de amor ela é muito maior do que a gente compreendia até então. É uma lei que é o amor não só ao próximo, mas já é o amor inclusive aos inimigos, o perdão, né? Aos criminosos. Jesus já fala então de um reino além do reino da terra, já não é mais apenas a questão das questões materiais, ele já fala de uma vida espiritual, então ele já abre o horizonte, mas mesmo com a vinda de Jesus, a gente sabe que o que segue, né, após essa vinda de Jesus na terra, inclusive a forma como ele foi, né, crucificado, morto, se seguiu a humanidade aí um longo período, né, até chamado de período das trevas, né, em que se esqueceu tudo o que Jesus trouxe, em que se modificou, muitas vezes se deturpou, se usou, né, o nome de Jesus para matar, né, se falou em guerra santa, enfim. Então, a vinda de Jesus trouxe, né, esse horizonte já espiritual, não é? A gente sai apenas da regulação das relações terra a terra e passa para uma noção de uma vida espiritual, de um mundo superior, mas ainda com muita dificuldade de compreensão pelo homem. Então vem a chamada terceira revelação, né? E aí Kardec, que a gente já antecipando, essa terceira revelação está com a doutrina espírita, né? A doutrina dos espíritos. Então Kardec questiona, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, lembrando que ele também estava resgatando essas leis que já estavam no nosso inconsciente, né? É um novo resgate daquilo que nós já trazemos gravados, né, na nossa consciência, às vezes não desperta, né, mas que ele vem para despertar. Então, se ele já ensinou, né, que Jesus, expressão máxima, né, do ideal, né, de Deus na Terra, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Eles vão ter mais alguma coisa que nos ensinar, né? Porque se Jesus é o máximo da evolução, será que o Espiritismo tem mais alguma coisa a nos ensinar? Então fica, né, essa questão. Será que há algo mais? Já que Jesus foi a expressão máxima do que conhecemos, né, da moral superior e divina? E claro que essa questão intrigou, né, a Kardec e, né, para nossa felicidade, ele a fez, né, aos espíritos
encarregados de trazer a obra da codificação, também presididos pelo mestre, né? Você vê que o mestre, como governador da terra, está acompanhando todos os movimentos. E os espíritos então respondem. Jesus empregava, né, a miúde, né, na sua linguagem, alegorias, parábolas, porque ele falava de conformidade com os tempos e os lugares. Então, as parábolas de Jesus sempre ligadas, né, à agricultura, ao Senhor, né, aquele ancião que tinha os filhos, a vinha, né? Você vê que ela é muito, até para a gente compreender a lição trazida ali, né, e a profundidade da lição, a gente precisa muitas vezes da doutrina dos espíritos, dos conhecimentos trazidos para a gente conseguir, né, dar a chave, né, que abre esse mistério, né, esse ensinamento, e a gente possa compreender maior, né, de uma forma mais ampla. Então eles dizem, faça mister, né, faça necessário agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem, quer dizer, a gente ainda não compreende, e menos ainda os que compreendendo a praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos. Quer dizer, trazer de uma forma clara, né, essas lições, esse amor ao próximo. Quem é meu próximo? A humanidade inteira. O meu inimigo é meu próximo? Como meu irmão de universo. Então eu tenho que amá-lo e perdoá-lo também. Mas como que eu vou amar alguém que me fez mal? Eu não consigo nem ter afinidade com essa pessoa. Aí Jesus fala, mas não é esse tipo de amor, né? É o amor no sentido de não guardar mágoa, ressentimento. Enfim, é uma amplitude e hoje ainda a humanidade não consegue, né? O dar outra face, agora eu sou saco de pancada, ficar dando uma face. Não é bem isso, né? Um sentido alegórico. É o ajudar quando o irmão precisa, né? Não ficar com vingança, com rancor. Então, tudo isso, né, a gente foi compreendendo, a gente vê pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que são várias passagens do Evangelho trazidas pelo conhecimento sem alegorias, né? Ou contextualizando com os costumes da época para que a gente entenda a profundidade deles. Então, sim, há uma razão para essa terceira revelação, que é compreender na sua, na sua total, né, extensão os ensinamentos revelados por Jesus das leis de Deus, né, trazidos novamente, para que a gente compreenda e assim finalmente os coloque em prática. A terceira revelação, ao contrário das duas primeiras, não são ligadas a uma pessoa, a uma figura, né? A primeira ligada a Moisés, né, muito próximo ao Velho Testamento, a segunda a Jesus, que é um espírito superior, mas, né, é uma figura, né, um espírito. A terceira, ela é ligada aos espíritos, né, presididos por Jesus, mas a uma corrente de espíritos que se manifestaram por todos os lugares, né, do planeta, da Terra, da América, né. A gente vai ver que Kardec foi se servindo de codificações, de mensagens deixadas a vários médiuns e que foram, né, surgindo em vários cantos, né, do planeta. Então ela não é ligada a uma pessoa, nem a pessoa de Kardec. Kardec foi o grande instrumento e o codificador. E ele mesmo diz, a doutrina é dos espíritos, não é de Kardec, né? Ele foi só esse grande sistematizador, também espírito de escola, né, de grande elevação, encarnado para dar, né, concretude a esse movimento, né, a essa doutrina. É claro que se não fosse Kardec, ou se por alguma razão ele falhasse, outro viria, como, né, foi dito mesmo a ele, mas para nossa felicidade, né, para nossa evolução, Kardec bem desempenhou a sua missão aqui de sistematizar a codificação espírita. Então o Espiritismo, né, assim como Cristo não veio destruir a lei de Moisés, mas dar cumprimento a ela, né, trazer, né, o sentimento para não ficar aquela lei dura, rígida, o Espiritismo também não vem destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento.
desenvolve, completa, explica em termos mais claros o que foi dito por Cristo em forma alegórica para aquele momento da humanidade. Então o Espiritismo ele vem resgatar esse cristianismo primitivo, né? Esse cristianismo simples, né? Esse cristianismo de amor ao próximo, de auxílio, né? E que muitas vezes se desviou aí nas questões humanas, né? Nas seitas, nas separações, nas hierarquias, né? Que Cristo estava ali diretamente ligado ao povo, nas pessoas simples, aos discípulos, que também, no mais das vezes, eram pessoas simples do povo. É, pois, a obra do Cristo que o preside, como diz, né? Todos os fenômenos da terra são presididos por Cristo, como igualmente anunciou a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. Então, essa é a terceira revelação na figura do Espiritismo, da doutrina espírita. Então, aqui para a gente fazer, né, esse resumo das revelações, a gente pode dizer que Moisés, né, com os seus mandamentos, com esse primeiro, né, revelação da lei de Deus, ele traz essencialmente a lei de justiça. É claro que o amor de Deus já estava ali latente, mas o homem ainda era aquela figura bruta, né, endurecida, ainda muito ligado às leis, né, que disciplinavam a vida terrena, né? Pouco se falava ainda em vida superior, vida espiritual, vida além da vida. Com Jesus, que inclusive nos traz a figura do Deus Pai, que dá a cada um segundo suas obras, fica mais exemplificado, mais forte, a lei de amor. Mas ele não tira a lei de justiça, ele acrescenta, ele desenvolve aquele germe da lei de amor e acrescenta a lei de justiça, é como um alicerce, né? Então, a vinda da revelação por Moisés seria aquela base, né, do prédio. Jesus já põe um grande andar aí, né, com a lei de amor. E a terceira revelação, com a doutrina espírita, né, representa o Consolador prometido por Jesus. Ele relembra a moral cristã e pode dizer que ele traz a verdade ou a ciência, né, já por essa noção da fé raciocinada, né, da fé experimentada, sem se acreditar, né, em dogmas, mas sempre passando pelo crivo da razão e da ciência. A ciência como parceira, né, dessa doutrina espírita. Ele não renega a lei de justiça, ele não deve renegar a lei de amor, ele tem que acrescentar, porque só a ciência, sem o amor e sem a justiça divina, ela fica vazia, fica endurecida e não há evolução da humanidade. Então, às vezes se pergunta, né, qual é a grande vocação do Espiritismo? Qual a grande... É claro que todos eles vêm revelar a lei de Deus, mas qual é a grande contribuição da doutrina espírita, da revelação trazida pela doutrina espírita, né? O que vocês acham que é a grande... podem até, né, ir escrevendo aí já no chat, dando sua opinião. Qual é a grande contribuição da doutrina espírita para a humanidade, né? E aí para todos, né, indiferente da religião, porque até, né, num dos vídeos que foi deixado aí como material de apoio, o palestrante, né, o Saulo, ele fala, olha, doutrina espírita e movimento espírita são diferentes. Uma coisa é o movimento, né, aqui as casas espíritas, né, suas reuniões, a federação, o desenvolvimento. Outra coisa é a doutrina. A doutrina trazida é patrimônio da humanidade, né, não está ligada ao movimento aqui. Então, o que ela traz, né, de grande contribuição? Muitos falam dizer, ela, né, ensina a reencarnação, ela fala da vida futura, como será, né, nossa relação com a vida futura, essa seria a grande contribuição? E não, a grande contribuição, até já dita por Kardec, é a da lei moral. É ali o que a gente encontra na figura do Evangelho segundo o Espiritismo. A grande contribuição é reavivar essa lei moral do Cristo, né? Essa lei de amor, essa lei
lei de caridade. Então, todo o movimento espírita, e agora falando em movimento, se ele perder de vista essa lei moral do Cristo, se ele perder de vista o Evangelho, ele cai por terra, ele esfria, né? Porque é como aquela massa, né? Até a parábola ali do fermento que é mencionado, né? Que a mulher separou. Ele até fala, uma mulher, né? Ao fazer o pão, né? E separar a massa, ela teria separado 3 porções de fermento e cada porção ela foi colocando no momento certo para fazer a fermentação, o crescimento daquela massa, né? Então, o primeiro fermento ali, com a lei de justiça, a massa cresceu, ela não ficou dura e enrijecida. Com a lei de amor, ela cresceu mais. E finalmente, né, com a lei da ciência, da verdade e com a reavivação da lei moral, ela fica uma massa, né, levinha, né, palatável. Sem essa lei de amor e sem essa moral cristã, é como uma massa dura, né? Ela não se sustenta por si mesma. Então, as 3 revelações. E aí nós já encaminhando para o final, né, da nossa aula, a gente tem a parte B, o maior mandamento, que está muito relacionado com essas revelações. Então nos diz lá, tanto Mateus, Marcos, Lucas reproduziram essa fala de Jesus, né? Dizem eles, mas os fariseus, tendo sabido, né, que ele, Jesus, fizera calar os saduceus, se reuniram em conselho. E um deles, que era doutor da lei, né, que conhecia muito bem a Torá, a lei de Moisés, para o tentar, né, querendo fazer Jesus cair em contradição, ele faz a seguinte pergunta: Mestre, mas qual é o grande mandamento da lei de Moisés? Porque aí se ele dissesse né, então adorar a Deus, então eu não preciso me preocupar com o meu próximo, ou então o próximo não matar, não roubar, mas e Deus? Ele quis colocar Jesus, vamos dizer, nessa saia justa, né, como se diria hoje. E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. E o maior e o primeiro de todos. E o segundo, semelhante ao primeiro, quer dizer, é um desdobramento do primeiro, porque quem não ama a obra de Deus não ama o seu Criador. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Então, Jesus, de novo, ele não veio para destruir a lei, ele veio para reafirmar. E ainda nos trouxe um facilitador da compreensão das leis trazidas por Moisés, porque essas 2 encerram as demais. De fato, não matar, não roubar, né? Não causar mal ao outro, nada mais é do que amar ao próximo como a nós mesmos, não fazer ao próximo o que não gostaríamos que nos fizessem. Então encerra, e o amor a Deus sobre todas as coisas, como a toda a sua criação. Então essa encerra toda a lei de Moisés, né? E Jesus nos traz de uma forma mais clara, né? Simplificada, ainda falando da lei de Moisés, mas ele vai adiante, né? No sentido de que o próximo não é aquele nosso familiar, nosso amigo, o próximo é a humanidade inteira, né? Então, esses ensinamentos de Jesus, né, é que vão sendo depois reavivados pela doutrina espírita, sempre acrescentando algo no edifício, nunca tirando, né? A gente não tira a base, o alicerce ou os primeiros andares para construir os seguintes. A gente vai colocando uns sobre os outros e a compreensão, né, desses primeiros possibilita a dos demais. Então, para finalizar, como a doutrina espírita veio reavivar a moral cristã, os ensinamentos do Cristo, mas sempre trazendo algo mais, a mensagem, né, também reavivada, lembrada por Kardec: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, o amai-vos, né, a Deus, ao próximo, ele acrescentou, e instruí-vos, né, vamos estudar para a gente compreender, porque só a verdade nos libertará. Então essa foi a nossa 17ª aula. Muito obrigado a todos, e aí nos continuamos, né, com as nossas perguntas e respostas. Até mais.